A principal causa da infelicidade nunca é a situação, mas os seus pensamentos sobre ela. Eckhart Tolle. Há um ponto silencioso dentro de cada ser humano, um lugar que não depende de conquistas, ideias, crenças ou memórias. Um ponto imóvel que observa tudo, mas não é afetado por nada. Quando perdemos o contato com esse ponto, o caos se instala. As emoções tomam o comando. Os pensamentos se tornam desgovernados. Os conflitos internos se projetam no mundo ao redor. E o mais curioso é que esse distanciamento da nossa essência acontece quase sempre de forma sutil. Sem percebermos, vamos nos identificando com cada pensamento que surge, com cada sentimento que nos visita, com cada acontecimento da vida que nos marca. Esquecemos que há algo anterior a tudo isso, algo que não muda. Essa essência não é um conceito, nem uma ideia sobre espiritualidade. Ela não pode ser entendida com a mente, nem tampouco explicada com palavras. É como a consciência silenciosa que permanece presente enquanto o mundo se agita. Não é uma conquista, nem uma meta futura. É o que somos antes mesmo de saber qualquer coisa sobre nós. Quando nos confundimos com as histórias que a mente conta, sofremos, porque a mente opera dentro da dualidade, certo e errado, bom e ruim, sucesso e fracasso. Ela cria um eu separado do todo, um personagem que carrega o peso do passado e a ansiedade do futuro, tentando controlar o incontrolável. O erro fundamental da humanidade está em se identificar com o conteúdo da experiência, e não com a presença que torna a experiência possível. Estamos tão imersos nos ruídos da mente que esquecemos que somos a consciência por trás dos pensamentos, e não os pensamentos em si. É por isso que tantos vivem presos a padrões repetitivos de sofrimento. O pensamento compulsivo se torna um vício, e como todo vício, ele serve para nos afastar de algo que não queremos encarar: o silêncio do ser. No entanto, é justamente nesse silêncio que encontramos liberdade. Não a liberdade que depende de circunstâncias externas, mas a liberdade interior que nasce do reconhecimento do que é eterno em nós. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ao refletir sobre a famosa afirmação de Descartes, "penso, logo existo", trouxe uma revelação profunda. A consciência que observa o pensamento não é o próprio pensamento. Essa distinção é essencial. Se somos capazes de perceber que estamos pensando, então há em nós uma dimensão que observa o pensamento, mas que não é feita dele. Essa consciência que testemunha é o nosso verdadeiro lar. É ela que diz silenciosamente: "Eu sou". A consciência do ser não pode ser compreendida pela lógica, porque ela não é um objeto a ser analisado. Ela é anterior à análise. Está presente agora, neste exato instante em que você lê estas palavras, mas para percebê-la é necessário que a mente se aquiete. O excesso de pensamentos é como uma nuvem que encobre o céu. A consciência é o céu, vasto, silencioso, intocado pelas nuvens passageiras. Quando nos identificamos com as nuvens, esquecemos o céu. E esquecendo o céu, passamos a viver como quem sonha sem saber que está sonhando, presos em imagens, sentimentos, ideias e medos que nos parecem tão reais quanto o mundo físico. Mas existe uma forma de acordar. E não se trata de um esforço forçado, nem de mais uma tentativa do ego para se aperfeiçoar. O despertar acontece quando nos voltamos completamente para o momento presente, com atenção plena, sem julgar, sem tentar mudar nada. É no silêncio da presença que o ser se revela. Ele não é algo separado de você. É o que você é quando tudo o que é passageiro se dissolve. A iluminação, ao contrário do que muitos pensam, não é um feito espetacular reservado a poucos. É o retorno ao estado natural de unidade com a vida. É simples, mas profundamente transformador. A mente tenta compreender esse estado como se fosse mais uma ideia a ser adicionada à coleção. Mas o ser não é algo que se compreende, é algo que se vive. Você não precisa lutar contra a mente, assim como não precisa brigar com a escuridão para acender a luz. Basta perceber a luz que já está presente, a luz da sua própria consciência. Quando essa luz brilha,
a ilusão do ego começa a se dissolver. O ego é feito de formas: nome, status, histórico, opiniões, conquistas, fracassos. Ele é construído pela identificação com o tempo, mas o ser é atemporal. Ele está aqui, agora. Quando nos conectamos com ele, a mente perde seu domínio e o silêncio se torna vivo dentro de nós. A frase atribuída a René Descartes, "penso, logo existo", carrega um erro que passou despercebido por séculos. Ela coloca o pensamento como base do ser, quando, na verdade, o pensamento é apenas uma função da mente. Existimos antes do pensamento. O pensamento surge na consciência, e não o contrário. Sartre percebeu isso, mas ainda assim não conseguiu se libertar totalmente da identificação com o pensamento, porque romper com essa estrutura exige mais do que intelecto. Exige presença. Exige uma entrega silenciosa ao agora. E o agora não é um instante cronológico. É o campo onde toda a vida acontece. Passado e futuro são apenas ideias construídas pela mente. O que existe, de fato, é o momento presente, eterno e vivo. Quando você volta sua atenção para o agora, acessa o ser. E nesse instante, o sofrimento começa a perder seu poder, porque todo sofrimento está ligado à resistência ao que é. A presença dissolve essa resistência. Não é um esforço, é um reconhecimento. Um lembrar do que nunca se perdeu. A maior ilusão que cultivamos é a crença de que somos separados da vida. Essa separação não é real, mas sim uma percepção distorcida alimentada pela mente. Quando acreditamos ser apenas o eu pensante, começamos a nos ver como entidades isoladas, desconectadas dos outros, da natureza e até mesmo de nós mesmos. Esse senso de isolamento gera medo, insegurança e uma busca desenfreada por controle. Controle das situações, das pessoas e até de nossos próprios sentimentos. Mas quanto mais tentamos controlar, mais nos afastamos da fluidez natural da existência. Porque a vida não é algo que pode ser dominado. A vida é aquilo que somos. O ser, como apontado por Eckhart Tolle, é a presença silenciosa que permeia tudo. Ele não está fora de nós, nem acima, nem em algum plano inalcançável. Ele é o núcleo da nossa consciência, sempre presente, sempre disponível, mas raramente acessado. Por quê? Porque estamos distraídos. O ruído mental constante nos mantém presos em narrativas internas que giram em torno de desejos, memórias, frustrações e expectativas. E enquanto acreditamos nessas histórias, não conseguimos ver o que é verdadeiro. A mente nos afasta do agora. E, no entanto, é somente no agora que o ser pode ser reconhecido. Essa distração tem um custo. Ela nos impede de ver a realidade como ela é. Vivemos projetando julgamentos sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. Essa projeção cria uma cortina de conceitos que obscurece a clareza interior. Não enxergamos as pessoas como são, mas sim como nossa mente nos diz que elas são. Não sentimos a natureza como ela vibra, mas apenas como uma imagem rotulada e analisada. Não percebemos Deus, porque o buscamos como uma ideia, quando Ele é, na verdade, o próprio ser dentro de nós. O sofrimento nasce dessa desconexão. E a raiz da desconexão é a identificação com a mente. Essa identificação produz um falso eu, o ego, que vive preso em comparações, que deseja se afirmar e tem medo da dissolução. O ego não suporta o silêncio. Ele teme desaparecer, pois sua existência depende da constante movimentação dos pensamentos. Mas quando você se aquieta e volta-se para dentro, algo diferente começa a emergir. Um estado de quietude viva, uma presença sem forma que observa tudo, mas não reage. Essa presença que você é. E quando você reconhece isso, há uma mudança silenciosa, porém radical. O centro do seu ser se desloca da mente para a consciência. Esse deslocamento não exige esforço. Na verdade, ele acontece quando o esforço cessa. Quando você para de buscar, de tentar entender com a mente e simplesmente observa, escuta, sente? A iluminação espiritual, longe de ser um evento místico ou reservado a poucos escolhidos, é justamente esse retorno à simplicidade do ser.
É perceber-se como parte inseparável da vida. É o fim da luta interior. É o fim da necessidade de construir uma identidade baseada em forma, história ou reconhecimento. Iluminar-se é despir-se de tudo o que é falso, e o que resta é o que sempre esteve ali. A pura consciência, o espaço silencioso onde tudo acontece. Esse estado não elimina os pensamentos nem nega as emoções. Ele apenas os reposiciona. Eles continuam surgindo, mas agora são vistos como nuvens passageiras no céu da consciência. Você não se agarra mais a eles, não se define por eles, não reage compulsivamente. A vida continua, mas agora com uma leveza diferente. Os acontecimentos deixam de ter uma importância absoluta e passam a ter apenas o valor que merecem. Um valor relativo, transitório. A paz começa a florescer naturalmente, não uma paz superficial, mas uma paz enraizada na certeza silenciosa de que você é parte de algo maior, algo que não pode ser nomeado, mas que é sentido profundamente. Quando essa percepção se estabiliza, nasce uma nova forma de viver. As relações se tornam mais autênticas, porque você já não projeta sua carência sobre o outro. O trabalho deixa de ser uma corrida por validação e se torna uma expressão do ser. Até mesmo os momentos de dor ganham uma nova qualidade. Você não foge deles, mas também não se identifica com eles. Há uma presença constante que acolhe tudo sem se perder em nada. Esse é o início de uma nova vida, não em termos externos, mas em termos de consciência. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo em você já reconhece essa verdade. Talvez você não saiba nomear o que sente, mas sente. E isso basta. O ser não precisa ser compreendido, apenas lembrado. E essa lembrança acontece no silêncio entre os pensamentos, naquele breve intervalo onde nada é dito, mas tudo é revelado. Se esse conteúdo te tocou, se despertou algo aí dentro, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Mas não apenas por se inscrever. Faça isso como um gesto de presença, como um compromisso consigo mesmo de se manter desperto. E conta nos comentários. Em que momento da sua vida você sentiu que algo dentro de você era maior que os seus pensamentos? Você já teve uma experiência de silêncio tão profundo que parecia que tudo fazia sentido? Compartilhar isso aqui é mais que comentar um vídeo. É fortalecer uma comunidade de pessoas que também estão despertando. Deixe sua experiência registrada como quem acende uma vela no caminho. Você pode ser exatamente a luz que alguém precisa ver. Existe algo dentro de nós que jamais muda. Esse algo não envelhece, não se perturba com as circunstâncias e não se altera diante dos altos e baixos da vida. Podemos chamar isso de presença, essência, ou como Eckhart Tolle nomeia, o ser. O que importa não é o nome que damos, mas o reconhecimento desse espaço interno que observa tudo em silêncio. Desde a infância até a velhice, algo permanece constante. Enquanto o corpo muda, os pensamentos evoluem, os sentimentos oscilam. Existe uma dimensão que assiste a tudo sem ser afetada. Essa dimensão é o que somos em nosso núcleo mais profundo. Descartes dizia: penso, logo existo, como se o pensamento fosse a prova da existência. Mas essa frase, apesar de brilhante em sua época, escorrega num erro sutil. Ela confunde consciência com pensamento. A verdadeira consciência precede o pensamento. Afinal, se não houvesse uma consciência por trás, como poderíamos perceber? Que estamos pensando? A consciência é o pano de fundo. O pensamento é o movimento que acontece sobre esse fundo. Jean-Paul Sartre percebeu isso ao afirmar que a consciência que diz "eu sou" não é a mesma que está pensando. E isso muda tudo, porque a partir dessa distinção, compreendemos que não somos os pensamentos, nós os observamos. Que o que observa não pode ser o mesmo que aquilo que é observado. Essa percepção é libertadora. É como acordar de um sonho e perceber que você não é o personagem do sonho, mas a consciência que o está sonhando. A maioria das pessoas vive como sonâmbulos presos a padrões mentais automáticos, sem perceber que podem acordar a qualquer momento. E despertar
não significa entender intelectualmente. Significa ver com clareza. É um ver sem esforço, como quando as nuvens se afastam e o céu azul sempre esteve lá. A clareza vem quando o ruído da mente silencia, mesmo que por um breve instante. E é nesses intervalos que você encontra o que nunca se perdeu. Sua verdadeira natureza. Quando começamos a observar os pensamentos em vez de reagir a eles, abrimos uma fenda nesse ciclo compulsivo de sofrimento. A mente adora o controle. Ela se alimenta de passado e futuro, revive erros, projeta medos, fabrica cenários, mas tudo isso é uma distração do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. E o agora não é um ponto no tempo, é uma qualidade de presença. Estar presente não é apenas prestar atenção, é estar inteiro com o corpo, a mente e a alma alinhados na experiência do momento. Isso não pode ser forçado, mas pode ser cultivado, como quem aprende a ouvir o som do vento sem precisar interpretá-lo. A presença é simples, mas exige coragem. Coragem para não fugir. Coragem para não se identificar com a dor. Coragem para não buscar refúgio nos conceitos. Vivemos em um mundo obcecado por definições. Queremos nomear tudo, entender tudo, controlar tudo. Mas o que é mais verdadeiro não pode ser nomeado. A verdade não precisa ser defendida. Ela se sustenta em si mesma. E essa verdade mora dentro de você. Não como uma ideia, mas como uma percepção direta do ser. Quando você a toca, mesmo que por um segundo, algo muda para sempre. Muitas tradições espirituais ao redor do mundo apontam para isso. O Zen, por exemplo, ensina: não busque a verdade, apenas pare de ter opiniões. Isso não significa desistir de pensar, mas sim soltar a necessidade de se agarrar aos pensamentos como se fossem a única realidade. Quando você solta, o que é essencial emerge, o que é verdadeiro se revela. É como abrir as mãos e permitir que a vida flua, sem apertar, sem segurar, sem forçar. O silêncio torna-se fértil. A respiração volta ao ritmo natural. A existência deixa de ser uma batalha e se torna um campo de presença. A mente compulsiva é um hábito coletivo. Nós aprendemos desde cedo que precisamos nos definir pelo que fazemos, pelo que temos, pelo que os outros dizem sobre nós. Mas essas definições são frágeis. Quando uma delas cai, um emprego, um relacionamento, uma imagem social, o ego entra em pânico. Isso porque ele é construído sobre formas, e toda forma é impermanente. Mas aquilo que você é verdadeiramente jamais dependeu de nenhuma forma. Sua essência estava ali antes de tudo, e permanecerá quando tudo se for. Se você já passou por momentos em que tudo pareceu desmoronar, talvez tenha experimentado também uma estranha paz que surge no meio do caos. Essa paz não vem da mente, ela vem da ausência dela. Quando não há mais nada a se agarrar, o ser se revela, não como uma conquista, mas como aquilo que sempre esteve ali. E quando você se ancora nesse estado, as coisas externas perdem o peso que antes tinham. A vida continua a apresentar desafios, sim, mas agora você os encara com um centro silencioso que não se abala. Isso não é indiferença. Pelo contrário, é uma sensibilidade profunda que nasce da conexão com o todo. Você se torna mais empático, mais presente, mais real, porque deixou de lutar contra a vida e passou a fluir com ela. Esse é o verdadeiro despertar, viver com os olhos da consciência abertos, estar aqui, agora, inteiro, verdadeiro, presente. E nesse estado, tudo é suficiente. Tudo é claro, tudo está em paz. A quietude interior não é um estado reservado aos monges em montanhas distantes. Ela está disponível a qualquer pessoa que pare, escute e se permita simplesmente estar. No meio do caos urbano, no silêncio da madrugada, no olhar de uma criança, existe um chamado constante para voltarmos ao que é real. Mas o ego, sempre inquieto, tenta nos convencer de que há algo mais urgente a fazer, algo mais importante a conquistar, uma versão de nós mesmos que ainda precisa ser aperfeiçoada. A mente quer correr, a consciência apenas é. Perceber que você não é a sua mente, não é o conteúdo da sua história pessoal, é o início de uma liberdade que não pode ser explicada, apenas vivida.
Aquilo que chamamos de minha vida é, na verdade, um conjunto de experiências passageiras. Nascem, florescem e se vão. Emoções, sensações, conquistas e perdas compõem um cenário em constante mutação. E nesse palco de impermanências, a consciência é o ponto fixo, a base firme, a luz que nunca se apaga. Tudo o mais é forma, e toda forma, inevitavelmente, muda. O problema surge quando confundimos o que muda com o que somos. E então, inevitavelmente, o sofrimento chega. Porque tudo aquilo com que nos identificamos está sujeito à dissolução. Perder um emprego, um status, um relacionamento, ou até mesmo uma imagem idealizada de nós mesmos pode parecer uma tragédia, até que percebemos que aquilo que realmente somos nunca esteve em risco. A dor nasce da ilusão de que somos algo separado, frágil, ameaçado. Mas essa é apenas a versão construída pela mente, sustentada pelo medo e pela busca constante por controle. Na realidade mais profunda, não existe separação. Essa é a grande ilusão do pensamento. A crença de que há um eu isolado enfrentando um mundo hostil. Quando estamos identificados com essa narrativa, tudo se torna um problema a ser resolvido, uma ameaça a ser combatida, uma lacuna a ser preenchida. Mas quando a luz da presença se acende, percebemos que somos parte do fluxo da vida, não algo à parte. Somos o rio, não a pedra tentando resistir à corrente. E nesse reconhecimento, algo desabrocha. A compaixão natural emerge, sem esforço. A raiva perde sua força. O medo já não paralisa, porque entendemos que tudo é temporário, exceto o que observa. Essa observação não é passiva. Ela é criativa, transformadora, amorosa. Quando você observa um pensamento sem se perder nele, você o liberta. Quando acolhe uma emoção, sem se identificar, ela se dissolve no campo maior da consciência. A consciência é o espaço onde tudo pode ser acolhido e tudo pode ser curado. Este é o fim da escravidão do pensamento incessante. O silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. Nele não há julgamento, não há passado nem futuro, há apenas o ser. E é nesse estado que descobrimos que não precisamos alcançar nada para sermos completos. A plenitude está aqui. A iluminação espiritual não é algo distante ou místico. É o simples e profundo estado de ser quem você é, sem o véu das histórias mentais que te afastam do agora. A transformação pessoal acontece não quando você tenta mudar quem, mas quando deixa de acreditar que precisa ser algo diferente. Tudo o que é verdadeiro em você já está presente. Basta parar de se distrair, deixar a mente descansar, voltar os olhos para dentro e perceber que a paz que tanto busca não está lá fora, mas dentro do próprio campo da sua atenção. Você pode experimentar isso agora. Respire. Não tente controlar. Apenas sinta o ar entrando e saindo. Perceba o seu corpo por dentro, como se estivesse habitando cada célula com consciência. Perceba os sons ao redor sem rotular. Observe os pensamentos sem segui-los. Você está aqui. Isso basta. Isso é real. E quando tudo parece colapsar, quando as formas que sustentavam sua ideia de identidade desaparecem, essa consciência permanece. Quando não há mais nada a proteger, você se torna indestrutível, porque não há nada que possa ser tirado de quem já é inteiro. A partir daí tudo muda, mas não no mundo externo. Muda a sua relação com ele. A vida deixa de ser uma batalha e se transforma em uma dança. Os desafios continuam vindo, mas você os recebe com a sabedoria de quem sabe que tudo passa, menos o que observa. Essa é a verdadeira paz. A paz que não depende de circunstâncias, a paz que não está sujeita a conquistas ou perdas, a paz que nasce do reencontro com a sua essência atemporal. Quando você se ancora nesse espaço, a compaixão se torna natural, a ação se torna alinhada, e o amor deixa de ser um desejo e se torna a própria expressão do seu ser. Se este ensinamento falou ao seu coração, se algo dentro de você reconheceu essa verdade silenciosa, quero te convidar a caminhar conosco. Este espaço é mais que um canal. É uma comunidade de pessoas despertando juntas. Se quiser se juntar a nós, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que você ama.
E se você sentiu que este conteúdo tocou algum ponto profundo da sua vida, conte para a gente nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você começou a despertar? O que mudou em você depois disso? Queremos muito ouvir a sua história. Aqui todos aprendemos uns com os outros. Este espaço é feito de presenças. Cada experiência compartilhada pode tocar outro coração, pode ser a fagulha do despertar para alguém. Então, conte pra gente o que você sentiu, o que você entendeu e como essa mensagem chegou até você. Estar aqui, agora, com você é um privilégio. Que essa luz permaneça acesa dentro de nós.